Olá, igreja querida, estamos aqui novamente para transmitir a palavra do Senhor. Estamos no livro de João, capítulo 20, já estamos na ressurreição de Jesus e aparição de Jesus, um fato inédito, um hecho maravilhoso que nosso Cristo ressuscitou. Sim, Jesus ressuscitou e ele apareceu a seus discípulos. Estuvo mais de 40 dias em esta terra, ensinando, revelando, mostrando que verdadeiramente ele ressuscitou. E queremos falar sobre isto hoje. Amém? Vamos orar. Padre, necessitamos do Senhor, para que o Senhor bendiga a tua palavra que vai ser predicada neste momento, Senhor. Deus, te amamos, te adoramos e te necessitamos, ó Padre. Utiliza a minha vida para transmitir a tu povo e todos aqueles que estão ouvindo, Senhor, tu palavra. É nossa oração no nome de Jesus. Amém. Muito bem, queremos falar sobre algo que passou em 1986, exatamente enero 28 de 1986, quando um grupo de astronautas que estavam na aeronave Challenger queria subir, voar, ir para a estratosfera, fazer seu trabalho, e aquele projeto tão famoso, tão necessário para todo o mundo, ele despegou, mas não deu 2 minutos e se estalou completamente, se explodiu, morreram todos os astronautas. Foi momento de tristeza e de dolor para a família que perdeu seus entes queridos, foi um dolor para os Estados Unidos da América e outros países que estavam junto. Foi um tremendo dolor. Em esta época, o presidente era Ronald Reagan. E Ronald Reagan, como presidente, mandou cerrar toda a NASA. E que correra todos os objetos que caíram do céu e tentar identificar qual foi a razão por que explodiu. Qual foi a razão, o que levou aquela espaçonave tão linda e maravilhosa se explotar daquela maneira. Bem, foi descoberto o problema. O problema era um pequeno anilho de goma, um anilho que impede entre 2 paredes que o que está do lado esquerdo entre para o lado direito e o que está do lado direito entre para o lado esquerdo. E é um pequeno anilho, um pequenito anilho de goma, insignificante, mas muito importante. Por causa deste anilho, deste pequeno anilho, que não foi observado que na noite anterior isso tanto frio, que a gomita se endureceu. E quando recebeu o calor, como que se delatou, e então a gasolina que estava de um lado passou para o motor e houve essa grande explosão. Bem, é algo tão pequeno. E em nossas vidas, nós muitas vezes pensamos que porque eu isso uma mentirita branca, tiquitica, isto não é nada. Mas aquele sim, que isso é uma mentira tão grande, aquele sim, isso pior do que nós outros. Não é verdade. Uma mentira chiquita ou uma mentira grande é mentira. E nós outros pecamos contra o Senhor. E por causa dessa pequena mentirita, ou por causa de um pensamento malo que passou em minha mente, que sai em minha mente, eu pensei malo de um irmão, pensei malo de uma irmã, que sai em minha mente, passou um desejo de dar um pinhaço em uma pessoa, que sai em minha mente, passou um pensamento, bem feito, que caia, que perca, que exploda. Não importa. Todo é pecado. E por causa de um pecado tão chiquito, que você pensa que é chiquito, nossa relação é cortada com Deus
E nós outros perdemos a visão de mirar com os olhos da fé. Então mira o que a palavra de Deus diz para nós outros e habla para nós outros. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Ponga atenção nisto. Despojemo-nos do lastre que nos estorba. Uau! Em especial é o pecado que nos assedia. E corramos com perseverança a carreira que temos por delante. Fijemos nossos olhos, nossa mirada em Cristo Jesus. Sabe por que nós temos que fijar nossa mirada em Cristo Jesus? Porque Jesus é o iniciador, perfeicionador de nossa fé. Glória a Deus! Pedimos a Ele, oramos a Ele, clamamos a Ele, e Ele, que é o iniciador, o que criou, que inventou fé, Ele nos dá fé para crer em Ele, crer em Deus Padre, crer em Deus Espírito Santo, crer nas Escrituras Sagradas, crer que a Bíblia é a palavra de Deus, crer que verdadeiramente Ele vino, crer que somos pecadores, crer que por causa do pecado estamos apartados de Deus e estamos destinados ao inferno por toda a eternidade. Temos que pedir a Ele e firmarmos nossa mirada a Ele. Ele é que pode dar a mim e a você a fé. É Ele que pode abrir nossos olhos e entendemos que nós outros devemos e precisamos, não há outra maneira, viver pela graça. Pedir graça de Deus por mais um dia. Pedir graça de Deus pelo meio-dia. Pedir a graça de Deus até o final do dia, até o final da noite. Pedir ao Senhor que dê de sua graça. Graça é poder dele em nós outros, para podermos crer naquilo que Ele habla, pedir graça e poder para Ele, para podermos obedecê-lo e caminhar com Ele. Bem, firremos nossas miradas em Cristo Jesus. Ele é o iniciador e perfeicionador de nossa fé. Ele, por o gozo que esperava, suportou a cruz, menospreciando a vergonha que ela significava, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Mire bem, por causa do gozo que lhe esperava, ou seja, por Cristo Jesus saber de todo o que ele esperava e que esperava por ele, a vida gloriosa, o trono de Deus, caminhando com o Senhor, estando à direita do Pai por toda a eternidade, junto com todos aqueles que um dia se arrependem de seus pecados, ao Cristo mirar, vislumbrar esta beleza de estarmos com Ele, Ele suportou todo, suportou a cruz, suportou a maldição da cruz, para que nós outros pudéssemos estar com Ele. Ele à direita de Deus, no trono do Todo-Poderoso, e nós outros com Ele. Despojemo-nos do lastre que nos estorba. E mirem, 1 Pedro 1,21 diz assim: por meio de Ele, dele quem? Por meio de Cristo Jesus, ustedes, eu, nosotros, creemos em Deus, e que Ele o ressuscitou e o glorificou, de maneira que sua fé e sua esperança está posta em Deus. Escutasse bem? É por meio de Cristo, e foi através de Cristo que falou de Deus, e por esta razão nós outros creemos em Deus, e porque Ele deu fé para nós outros creemos que verdadeiramente Cristo o ressuscitou. Cristo foi ressuscitado. Cristo está vivo e está à direita de Deus. E esta esperança é Ele que nos dá.
a certeza, a garantia de que um dia estaremos com Ele e esta esperança está posta em Deus. Queridos, nós estamos falando de que Jesus ressuscitou, que Jesus, Ele ressuscitou, Ele apareceu a Maria Madalena e Ele disse, luego vayam pronto a dizer a mis discípulos e digam a Pedro que se ha levantado dentre os mortos e que ele vai adelante de ustedes e ustedes vão hasta la Galileia e ali lo verão, tal como les dijo. Ponga atenção no que les dijo. Bem, isto o Senhor estava falando aos seus discípulos. Maria Madalena havia mirado a Jesus. As mulheres haviam mirado a Jesus. Lucas 24, verso 9 diz: ao regressar del sepulcro, porque elas foram pela manhãnita mirar o corpo de Jesus, les contaram todas estas coisas a los 11 discípulos e a todos os demás que estavam junto com os 11 discípulos naquele recinto, naquela casa. As mulheres eram Maria Madalena, Juana, Maria, madre de Jacó, e as demais que acompanhavam. Porém, os discípulos, ao escuchar o relato de las mulheres, diz o texto, verso 11 de Lucas 24, pero a los discípulos el relato les pareceu uma tonteria, assim que eles não creeram. Mirem que os discípulos estavam com Jesus. Mirem que eles escutaram Jesus por muitas vezes falando: o Hijo do Homem há de ser entregue aos gentiles, vai sofrer, vai ser morto na cruz, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E as mulheres estão dizendo que Jesus ressuscitou e elas não logram crer em isto. Bem, Jesus aparece a seus discípulos, Jesus aparece às mulheres, Jesus aparece a elas e elas não creem, eles não creem no que elas estavam falando. Bem, Mateus 28, 10 diz: não tenham medo, lhes dijo Jesus, vayan a dizer a mis hermanos que se dirijam a Galileia e allí me verão. Jesus, los ángeles deu uma ordem, Jesus agora está falando que diga a seus discípulos: eu ressuscitei, vayan para Galileia, allá donde já indiquei, e ustedes me verão allá. Bem, as mulheres com toda alegria em vista ao Senhor, ela disse a todos que haviam visto o Senhor e eles não creram. Eles não creram porque não pediram ao Senhor, Deus poderoso, que abrissem seus olhos, abrissem seus ouvidos, abrissem seu entendimento e que eles pudessem crer verdadeiramente Jesus ressuscitou. Mas diz o texto que eles não creram. Em Marcos 16 diz, verso 12, depois se apareceu Jesus em outra forma a 2 de eles que iam a caminho do campo. Estes volveram e avisaram os demais, porém eles também não creram tampouco. Eles não estavam crendo, eles não logravam crer. Queridos, Satanás, de tantos trabalhos que ele tem, um de seus trabalhos é fazer com que as pessoas não creiam em Deus. É convencer o homem que Cristo não ressuscitou. É convencer o homem que essa história de Cristo é uma mentira, é uma história, é um cuento. O trabalho de Satanás é fazer nós outros crer que a Bíblia não é a palavra de Deus. É fazer-nos crer que não existe uma vida depois da morte. O trabalho de Satanás é convencer o homem que se ele convence o homem que Deus não existe,
ele não vai crer em Deus. E se o homem não crê em Deus, não vai crer em Jesus, não vai crer na Bíblia, não vai crer naquilo que pastores, missioneiros, evangelistas e irmãos predicam sobre Jesus. Basta uma semilla maligna na mente de uno para convencer uma pessoa que Deus não existe. Esta é a luta dele, este é o trabalho dele. Nós outros temos que lutar com isto. Bem, Lucas 24, de 13 a 42, nos conta algo super importante, que é o seguinte. Em aquele mesmo dia, dois de seus discípulos, dos discípulos de Jesus, se dirigiam a um pueblo chamado Emaús, a uns 11 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando sobre tudo o que havia acontecido. Acontecido o quê? Tudo o que aconteceu, a acusação, prenderam Jesus, lo maniataram, lo avergonzaram, reíram, se burlaram de ele, lo crucificaram e foi morto. Sucedeu que mientras eles hablavam, mientras eles discutiam um com o outro, Jesus mesmo se acercou a eles e começou a caminhar com eles, pero eles não reconheceram, porque seus olhos estavam cerrados. Quem vem discutindo pelo caminho? Le perguntou. Oh, sobre o que vocês estão falando? Que passou que vocês estão falando? E eles pararam, se detuveram, cabisbarros, e um deles, chamado Cleófas, lhes disse: eres tu o único peregrino, eres tu o único estrangeiro que está em Jerusalém e não has se enterado de tudo o que há passado? E ele diz, Jesus, mas eles não sabiam que era Jesus. Que ha passado? Lhes perguntou. Lo de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e em palavras delante de Deus. Era um homem que fazia obras, era um homem que fazia buenas obras. E ele tinha poder para falar, e aquilo que ele falava, nós outros percebíamos que tinha autoridade. Os chefes dos sacerdotes e nossos governantes lo entregaram para ser condenado à morte e lo crucificaram. Pero nós abrigávamos a esperança de que ele era quem iria redimir a Israel. Mas já há 3 dias que isso todo sucedeu, que todo isso passou. E também algumas mulheres estão dizendo que ele ressuscitou na manhã, muito temprano, quando elas foram ao sepulcro. Não encontraram seu corpo, e quando regressaram, contaram que 2 anjos haviam falado sobre ele, que estava vivo, e alguns de nossos companheiros, discípulos, foram allá e não encontraram nada. Mas nenhum de nós outros creemos em tudo o que foi falado. Então Jesus, no verso 25, diz: que torpes são ustedes, les digo, e que tão tardos e duros de coração para crer em todo o que havia dito os profetas. Acaso não teria que sofrer o Cristo todas essas coisas antes de entrar na sua glória? Jesus, em este momento, recorre às Escrituras Sagradas, hablando àqueles homens que o Messias haveria de ser entregue, haveria de sofrer, haveria de padecer, haveria de morrer antes de entrar em sua glória. E então, se Jesus, começando por Moisés e por todos os profetas, lhe explicou o que se referia a ele em todas as Escrituras. Então, eu estava indo para a igreja com o pastor Nery, e ele falando que
algo interessante, Deus abriu seus olhos com esse texto de Marcos, verso 27, o Senhor Jesus, em este momento, ele começa falando desde Moisés, todos os profetas, o que eles haviam falado em todas as escrituras a respeito de Jesus. Jesus, em este momento, começa a falar de todo o que foi escrito, toda a profecia que foi proferida a respeito do Messias, que era o Cristo. E Jesus começou a falar. E em certo momento do caminho, aqueles dois homens tinham que, como que, dormir à noite naquela pequena aldeia que se acercava, e Jesus, como que se ia seguir adelante. Eles pediram a aquele homem que era Jesus, mas eles não sabiam, pediram que ele se quedara com eles. E então Jesus se quedou e entrou com eles e começou a falar com eles. Queridos, Jesus começou a contar toda a história. Assim como nós outros pastores da Candle Brazilian Church, estamos predicando e ensinando a palavra. E nós outros repetimos e predicamos novamente. E predicamos, estamos ensinando a Escritura Sagrada. Vamos na Bíblia, que é a palavra de Deus, e abrimos a palavra e ensinamos a ustedes aquilo que Deus falou no nosso coração, aquilo que a Bíblia fala e revela sobre Jesus. Nós outros predicamos quem é Jesus. Nós outros predicamos o que Jesus hizo. Nós outros predicamos que Jesus verdadeiramente é o Hijo de Deus. Nós outros predicamos que verdadeiramente Jesus foi crucificado, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E nós outros predicamos que existe um cielo, um sítio maravilhoso, um sítio preparado para todos os cristianos que um dia se arrependeram de seus pecados. Mas muitos não creem. Muitos vêm na igreja, escutam, mas seus olhos não se abrem, duro de coração. Nós outros sempre insistimos a igreja, a você, meu irmão querido, que você necessita ter momento com Deus, onde Deus habla com você, e este momento em que Deus habla com você é através da leitura da palavra, é através da Bíblia, não há outra maneira. É através da Bíblia, é através da leitura da palavra, é através da palavra do Senhor, que é a Bíblia, escrita por homens, é verdade. Mas homens inspirados por Deus, Deus mandou cada um desses homens que escreveu todos os livros da Bíblia, escrever exatamente como o Espírito Santo de Deus ordenou. E quando nós outros estamos lendo a Bíblia, Deus, através do seu Espírito Santo, abre nossos olhos. E nós outros pedimos: Senhor, em este momento eu estou lendo tu palavra. Dai-me fé para compreender, dai-me fé para entender, dai-me fé para crer em tudo o que está escrito, Senhor. Porque é através da palavra de Deus que Deus revela a nós outros que Ele existe, que Jesus é seu Filho, que Jesus morreu e ressuscitou por nós outros, morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para nos justificar de todos os nossos pecados. E em este momento, Jesus está sendo isto. Interessante que Jesus, quando estava com os dois discípulos, Jesus poderia dizer: ei, eu sou Jesus, mira mis manos, mira mis pés, mira aqui meu lado, eu sou Jesus. E poderia ser um milagre, bum! Não. Jesus
começando por Moisés, hasta los profetas, les explicou lo que se referia a ele, ou o que as escrituras, o que a Bíblia habla sobre ele. E então, se naquele momento eles insistiram tanto com Jesus, Jesus se quedou. E logo, estando com eles, estavam comendo juntos, Jesus tomou o pão, eles dijo, ele partiu, eles deu. E então, em este momento que Jesus está partindo o pão e dando para eles, diz o verso 31, então se les abriram os olhos e lo reconheceram. Glória a Deus! Foi Deus Padre que abriu os olhos daqueles homens. Através da explanação da palavra, através da explicação que Jesus deu desde Moisés até os profetas, seus olhos abriram e eles reconheceram que era Jesus. Amado igreja, amado pueblo de Deus, nós outros pertencemos a Cristo Jesus, mas nós outros temos uma igreja onde nos reunimos para escutar da palavra, onde nos reunimos para alabar o Senhor Todo-Poderoso, onde nos reunimos para ter comunhão uns com os outros, para crescermos na fé. Não te quede em tu casa. Não diga que tu tienes medo do vírus, do Covid, porque muitos de vocês já regressaram para o trabalho. Vocês vão no supermercado comprar coisas, vocês tocam em la mercancia e regressam para casa. Alguns de vocês já foram em cumpleaños, em festas, em encontros, mas para ir para a igreja cria uma barreira ou uma mentira. Não posso ir na igreja porque tenho medo de correr o vírus. Se isto for a toda a verdade, você não iria trabalhar, você não iria no supermercado, mas são necessidades diárias de nós outros. Nós outros temos que retornar e já retornamos à vida comum. A igreja não é invenção de pastores, pelo menos pastor Nery, pastor Ricardo, pastor Ercídio, pastor Bebeto e eu. A igreja foi Deus que inventou, Deus que criou, para que nós outros estivéssemos juntos. E é em la igreja que Deus opera grandes milagros. É na igreja que nós outros ouvimos a palavra e edificamos nossas vidas. É em la igreja que nós outros oramos, clamamos, intercedemos, o Senhor escuta e ouve. É verdade que você deve orar em sua casa, você pode orar em seu carro. É verdade que você pode, com um simples botão, tu pode mirar qualquer prédica de nós outros, de quem seja. Mas mirar a prédica através da televisão, através de sua poltrona, através de sua casa, não é o mesmo que estar em la igreja junto com os irmãos. Ponga tampa-bocas, ponga mascarilha, se queda apartado, tem gel para limpar as mãos, mas não deixe de ir na igreja. Isto que estamos lendo agora, que Jesus está fazendo, Ele está explicando, predicando a palavra do Senhor. Bem, a igreja é do Senhor Jesus. A igreja foi criada e inventada por Deus Padre, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para que nós outros estivéssemos reunidos. E Jesus disse em Mateus 16:18, assim como tu és Pedro, assim como tu te amas Pedro, eu, Jesus, edificarei minha igreja, e as portas do inferno, Satanás, não poderá contra ela. Pertencer a uma igreja, somente poner seu nome, não significa que tu tenhas a estampilha realmente da palavra do Senhor. Amém? Deus nos bendiga grandemente. Amém?
Padre querido, Padre amado, bendiga tu pueblo e que através da tua palavra eles possam ser edificados, Senhor. É nossa oração no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus nos bendiga.